Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o New York Times mudou um pouco o jeito de assinar as matérias. Certas histórias têm uma assinatura mais detalhada, contando para os leitores alguns aspectos sobre a feitura da reportagem. O que o senhor gostaria de destacar nisso? Para a confiança que se deve ter no jornalista, é muito importante que o leitor, ou o espectador, o consumidor da informação, tenha o máximo possível de detalhes sobre como que aquela matéria, como que aquela história foi redigida, ou filmada, ou produzida. Por exemplo, quando se coloca Washington, você coloca também em Washington, o jornalista entrevistou tantas pessoas, ou consultou 250 documentos, e você mostra para o leitor com mais clareza aquilo que foi feito para que o texto fosse produzido. E isso faz com que aumente o nível de confiança do público em relação ao material que ele está lendo. O New York Times também tem uma outra iniciativa interessante, que é uma seção chamada Times Insider, em que eles mostram aí com reportagens sobre as reportagens, como é que as reportagens foram feitas, quando é uma reportagem principalmente de muito fôlego, que envolve viagens, que envolve muitos dias de produção, eles acabam fazendo reportagens, muitas vezes em vídeo, sobre como é que aquilo foi produzido, como é que aquilo foi realizado. E, de fato, Márcia, eu mesmo vivi situações em que era esquisito o crédito do meu nome. Por exemplo, quando eu era correspondente em Washington, eu fazia textos sobre coisas que aconteciam fora de Washington. E sempre aparecia no crédito lá, Carlos Eduardo Lins da Silva, de Washington. E eu estava escrevendo, por exemplo, sobre o julgamento do O.J. Simpson, que foi em Los Angeles. Eu não estava em Los Angeles. Se o crédito explicasse, por exemplo, que a matéria foi feita com base em entrevistas ou com base no acompanhamento de um canal de televisão a cabo especializado em assuntos jurídicos que não era receptível no Brasil, isso aumentaria a probabilidade de o leitor confiar um pouco mais na minha informação. Mesmo hoje em dia isso acontece. Muitos jornais, principalmente nas matérias internacionais, muitos veículos acabam concentrando a cobertura de todo um continente numa só cidade, com um só jornalista. É comum, por exemplo, na América Latina, haver só um jornalista em Buenos Aires escrevendo ou reportando sobre o que acontece no Equador, o que acontece no Peru. E é esquisito, eu acho, para o leitor ler de Buenos Aires histórias que estão tratando de coisas que aconteceram em Lima. Se você puder, desde o início, explicar para o leitor como é que aquelas informações foram obtidas, isso faz com que aumente a credibilidade da informação. Quanto mais o crédito ajudar, melhor. Durante a pandemia, Márcia, houve muitas situações bastante esquisitas, né? Porque em nome da transparência se fazia, por exemplo, com que jornalistas assinassem matérias sobre fatos acontecidos nos Estados Unidos com fulano de tal em São Luís de Paraitinga, que era onde ele estava morando por causa da pandemia. E aí ficava muito estranho mesmo você ler alguém que está em São Luís de Paraitinga escrevendo sobre alguma coisa que ocorre em Nova York. Professor, uma coisa curiosa nessa nova assinatura do New York Times é até que quando tem dois jornalistas assinando um texto, a assinatura indica o que cada um fez, né? Quem cada um entrevistou, etc. Isso é uma ferramenta no combate à desinformação? Eu acho que é uma ferramenta de combate à desinformação, mas é principalmente um instrumento de aumento da reputação, aumento da confiança que o público pode ter no texto que ele está lendo. É uma coisa que nós já comentamos aqui em outras colunas, Márcia. A transparência é um dos fatos é uma das qualidades mais importantes que se pode ter para fazer com que a credibilidade de um veículo jornalístico cresça. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.